Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral. Como sempre comento, né, em processo de conclusão do meu curso de especialização em História do Brasil e meio caminhado no curso de MBA História da Arte. E eu gostaria de destacar nesse novo podcast do nosso canal aqui, História e Arte, uma pessoa que eu particularmente gostaria de ter conhecido muito, muito mesmo, assim, ter dado pelo menos um abraço nele, assim, porque é uma figura que eu acho que faz falta nos dias de hoje, assim, e que foi um destaque para a história do Brasil, para a história do nosso, podemos dizer, até da República, do fim da República Velha, vamos dizer assim, até meados da República atual, né, do nosso período contemporâneo, tá bom? Então, assim, é basicamente história contemporânea. E quem é essa pessoa? É Darcy Ribeiro. Então, eu gostaria de destacar não só ele, a pessoa do Darcy Ribeiro, mas também um documentário que eu vou comentar daqui a pouco, que eu já vi várias vezes, que é muito legal e está disponível de forma gratuita no YouTube. Então, falando sobre Darcy Ribeiro. Quem foi Darcy Ribeiro? Fazendo um apanhado geral dele, um apanho geral dele. Darcy Ribeiro, ele foi um antropólogo, ele foi historiador, foi sociólogo, escritor, político, filiado ao PDT, né, o Partido Democrático Trabalhista, que existe até os dias de hoje. E foi conhecido também pelo trabalho indigenista, né? Ele era um indigenista, está muito em voga atualmente, né? Devido a alguns acontecimentos que têm ocorrido na Amazônia. Então, Darcy Ribeiro também foi um indigenista, ou seja, um protetor dos indígenas e da educação no país ao todo, no Brasil, tá? E ele não só foi focado na educação do Brasil, mas até a nível internacional, devido a situações que ocorreram durante o período da ditadura militar. Darcy nasceu em 1922 e veio a falecer posteriormente, quando eu ainda era bem garoto, em 1997. Obviamente eu não conhecia ainda, eu era muito menino nessa época, mas vim a conhecer depois a história dele e vi o nome dele, né, em alguns prédios, mas não tinha ideia de quem era essa pessoa. Então, assim, um documentário que eu já quero destacar para não esquecer, que vocês possam ver e conhecer melhor a história dessa figura, Darcy Ribeiro, Darcy Ribeiro, o Guerreiro Sonhador, tá? Ele está disponível no YouTube, é gratuito, né? O YouTube é gratuito. Ele tem duração de menos de 1 hora, uma média-metragem, que é literalmente uma mistura de documentário jornalístico, mas é um documentário que não é cansativo, com vários vídeos mostrando Darcy Ribeiro, desde a sua juventude até ao período do falecimento dele, né, do óbito dele. E ele é um dos caras que se destacou em várias questões desde o início da sua história. No caso do indigenismo, né, ele conheceu o Marechal Rondon, que pelo exército é chamado do patrono das comunicações, né, ou seja, o pai das comunicações no Brasil, que eram os famosos telefones de campanha, que tinha que girar uma manivela para que o telefone funcionasse. E isso na mata, né? Na região de mata. Então ele começou a trabalhar junto com Rondon, com os índios, porque Rondon era de família indígena, de segmento indígena, o Marechal Rondon, que pertenceu ao exército brasileiro. E posteriormente a isso, né? Posteriormente a esse período junto ao Rondon, ele estudou, como comentei aqui, ele teve várias formações. E ele era vamos botar assim, só para dar uma ideia, ele era o Steve Jobs do Brasil. Ele era um cara que não necessariamente transformava algo, materializava algo, mas ele era o cara que pensava em algo e as pessoas transformavam aquele pensamento em uma realidade. Era o que Jobs fazia, vamos dizer assim, né? Jobs, ele idealizava produtos e pessoas transformavam aqueles produtos em realidade, no caso da Apple, né? E o Darcy, voltando para o Darcy Ribeiro, ele era mais ou menos assim no caso do Brasil. Ele idealizava projetos e pessoas ao redor dele transformavam aqueles projetos em realidade. Um dos projetos que eu gostaria de destacar foi o famoso Brizolão,
que não sei se todos conhecem, o Brizolão, atualmente chamado de CIEP, que tem aqui no estado do Rio de Janeiro, né, propriamente dito, foi um projeto muito legal que foi idealizado por Darcy Ribeiro e juntamente com Oscar Niemeyer, o arquiteto Oscar Niemeyer, e o Brizola, Leonel Brizola, que era do fundador do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que existe até hoje. E Brizola naquela época era governador do Rio de Janeiro e eles criaram esse projeto de escola em tempo integral, com foco para quem? Para crianças, ensino básico, né? Para crianças que não tinham condições financeiras, os pais não tinham condições financeiras de bancar um estudo de qualidade para elas. Então eram voltados para as periferias, vamos dizer assim, para lugares onde o poder aquisitivo era baixo. E era tempo integral, ou seja, um ensino de qualidade com tudo, com uniforme completo, calçado, 3 refeições por dia, todas as matérias tradicionais e posteriormente oficinas. Alguns desses brizolões funcionam até hoje, não necessariamente todos são do estado, alguns sim, outros foram municipalizados, como é o caso da minha cidade, Niterói, no Rio de Janeiro. Eles iam fechar e a prefeitura da época municipalizou, ou seja, passaram a ser cuidados pela prefeitura. Então esse foi um projeto muito legal, dois projetos muito legais do Darcy Ribeiro, isso pós-ditadura militar, tá? Antes da ditadura ele tinha outros projetos muito interessantes e eu não quero me estender muito no quesito da história do Darcy, mas eu queria destacar mais ainda essa questão, onde vocês vão ter muito mais informações sobre essa pessoa que foi o Darcy Ribeiro. Nesse documentário em específico, então eu vou novamente repetir o nome, Darcy Ribeiro, o Guerreiro Sonhador. Ele está disponível no YouTube e vai mostrar toda a história dele, assim, dentro desses aproximadamente 57 minutos, quase 58 minutos, um pouco menos de 1 hora. A história do Darcy Ribeiro, uma produção, se não me engano, da TV Escola, e é muito, muito legal, muito legal, assim. E ele é o famoso, ele tem a famosa frase que diz o seguinte, que se não construirmos, isso na época que ele disse, se não construirmos escolas hoje, teremos que construir presídios amanhã. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas essa é uma frase do Darcy Ribeiro, que também foi ministro da Educação no Brasil. Ele foi um ex-ministro da Educação no Brasil na época dele, tá bom? Então, assim, para você ver como ele tinha uma mente visionária, assim, da questão da educação, como a educação pode mudar a história de uma nação. Então, assim, ele me tocou muito o documentário, já vi e revi, talvez 10 vezes, quer dizer, vi uma vez e revi umas 9, talvez mais, não sei ao certo, mas é uma história muito interessante e é isso, deixo esse breve podcast para vocês, comentando brevemente também sobre essa figura incrível da nossa história contemporânea, que foi o Darcy Ribeiro. E lá no documentário vocês verão outros projetos que ele teve e que ele conseguiu transformá-los em realidade. Além disso, ele escreveu vários livros, principalmente sobre a questão indígena, tá? E é isso, gente, tá bom? Só para fazer esse comentário sobre essa figura super interessante que foi o Darcy Ribeiro. E nos vemos no nosso próximo podcast, onde vamos tratar sobre outros temas, tá bom? Voltar a falar sobre a história política do Brasil, temos alguns temas ainda para falar sobre isso, tá bom? Entre outros ligados à história e arte, que é o foco do nosso canal aqui de podcast, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.